Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que vem lá de uma das ilhas mais isoladas dos Açores, a Ilha do Corvo. É uma lenda incrível sobre fé, sobre poder e um mistério que literalmente atravessou o oceano. Pois é, essa é a grande pergunta no centro de tudo isso. Vamos juntos desvendar os acontecimentos que transformaram um simples achado numa lenda poderosíssima que vive até hoje. Bom, a nossa história começa onde muitas histórias de ilhas começam, no mar. Só que, nesse caso, o mar não trouxe perigo, não. Ele trouxe um tesouro, uma descoberta que ia mudar o destino do Corvo para sempre. Para a gente entender bem essa história, precisamos voltar no tempo, lá para o século XVI. A Ilha do Corvo era um pontinho isolado no meio do Atlântico, um dos lugares mais remotos do mundo. A vida ali era ditada pelo mar, que dava o sustento, mas também trazia perigo, tempestades, a ameaça de piratas. Para os moradores, a fé não era só uma crença, sabe? Era tipo um escudo contra a imensidão e os perigos do oceano. E foi num desses dias, com o mar bem calminho, que uns homens catando lenha na costa acharam uma coisa diferente. Um caixote de madeira flutuando na maré. A caixa era bem feita, mas dava para ver que estava gasta pelo tempo no mar. A curiosidade foi mais forte. Eles abriram e lá dentro, uma pequena imagem de Nossa Senhora. Só que a imagem não estava sozinha, ela trazia uma mensagem, uma inscrição bem clara que parecia uma ordem divina. No lugar onde eu saí, façam-me uma ermida. Isso mostrava que não era só um objeto perdido no mar, era um pedido que ia mudar a ilha. A reação do povo foi imediata, sem nem pensar duas vezes, todo mundo se juntou para honrar aquele pedido. Decidiram construir uma capelinha, uma ermida, exatamente no lugar indicado, no alto da rocha, um ponto com vista para o mar de onde ela veio. Mas essa paz na ilha não ia durar muito. Esse ato de fé do povoado acabou chamando a atenção de gente muito mais poderosa. E a imagem, que parecia um presente do mar, virou o centro de um conflito entre a fé local e o poder da capital do reino. A fama da pequena imagem e do seu pedido divino se espalhou que nem fogo em palha seca. Primeiro por toda a Ilha do Corvo, depois para as outras ilhas dos Açores e, claro, não demorou para a notícia chegar em Lisboa. E junto com a notícia veio uma ordem do rei. A imagem devia ser levada para a capital. Dá para imaginar o sentimento dos moradores do Corvo? Uma mistura de revolta e impotência. A protetora que o mar deu para eles, que fez um pedido direto, estava sendo levada embora. Eles não tinham como impedir uma ordem real, então só puderam assistir, de coração partido, a sua santinha partir. E o contraste entre os dois lares não podia ser maior. Lá no Corvo, a imagem tinha uma casa simples, uma ermida construída com a fé do povo. Em Lisboa, ela foi parar num templo gigantesco, exibida num altar de talha dourada, um símbolo de poder, mas totalmente longe do povo que a encontrou. É bem aqui que a lenda ganha uma força inacreditável. Longe da sua ilha, um mistério noturno começa a acontecer. Um milagre que parecia dizer que o oceano ainda não tinha terminado sua história e que estava chamando a imagem de volta. Lá em Lisboa, naquele templo grandioso, o pessoal da igreja começou a notar uma coisa muito esquisita. Toda santa manhã, o mesmo mistério se repetia. O manto da pequena estátua, que devia estar sequinho e seguro no altar, era encontrado encharcado. Dia após dia, a mesma cena sem explicação. No começo, o pessoal pensou que podia ser umidade, alguma infiltração, né? Mas aí alguém teve a ideia de provar a água, e era salgada. Sem dúvida nenhuma, era a água do mar. De algum jeito, a imagem, trancada numa igreja a quilômetros da costa, ficava encharcada de água do oceano toda noite. E foi a partir daí que a lenda nasceu de vez. O boato que começou a correr era que a santa simplesmente não aceitava a nova casa. O povo acreditava que, toda noite, ela saía do seu altar dourado, viajava secretamente pelo Atlântico para visitar sua ilha, o Corvo, e voltava para Lisboa antes do amanhecer. Um milagre desses, claro, não podia ser ignorado. A notícia se espalhou e as autoridades, sem outra explicação, tiveram que tomar uma atitude. E isso nos leva ao grande final da nossa história, o retorno triunfal da protetora para sua ilha. As autoridades da igreja em Lisboa, de frente com o evento que ninguém conseguia explicar e com o boato crescendo cada vez mais, ficaram, digamos, bem preocupadas. Eles reconheceram que algo extraordinário estava acontecendo e tomaram a única decisão que fazia sentido. E assim, a lenda se completa.
a imagem foi mandada de volta para a Ilha do Corvo e foi recebida com uma festa gigantesca. Foi por causa de tudo isso que ela ganhou seu nome, Nossa Senhora dos Milagres, e foi aceita, de uma vez por todas, como a protetora oficial do povo do Corvo. Ela voltou para o seu lugar de direito, para a pequena ermida construída pela fé da comunidade, com vista para o mar. E de lá, dizem até hoje, ela vigia e protege a sua ilha, cumprindo a promessa. Essa lenda deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Numa ilha cercada pela imensidão do oceano, a história de Nossa Senhora dos Milagres mostra como um povo encontrou força e proteção onde mais precisava. E nos leva a pensar, será que a fé, no fim das contas, não é a maior força que existe contra o desconhecido?